Você já ouviu falar sobre um livro chamado Yoga Sutra de Patanjali? Para quem é praticante de yoga, ou estudante de Vedanta, né, ou alguma linha de estudo vinculada à Índia, ao yoga, já ouviu falar dessa obra que é chamada de Yoga Sutra e que foi escrita por Patanjali no ano 200, aproximadamente, né? No ano 200 depois de Cristo. Essa obra é muito importante, é um clássico dentro do yoga, porque ela fala de pontos que são fundamentais para que a gente possa se desenvolver no entendimento do yoga. E quando a gente vai praticar yoga, meditação, asana, pranayama, é importante que a gente saiba o porquê que a gente está praticando. Então, o Yoga Sutra vem como um manual que vai falar para a gente o porquê que a gente faz o sadhana, porquê que a gente se dedica a essas práticas do yoga. Então, Yoga Sutra, para vocês entenderem um pouquinho, é uma obra, um livro, dividido em 4 capítulos. Ele tem 196 sutras, que são frases de ensinamento resumidas. Então, um sutra é como se ele fosse um resumo de um ensinamento, diferente de um verso. Por exemplo, na Bhagavad Gita, a gente tem versos. Então, a gente vai ter, às vezes, uma explicação extensa em um verso. No sutra, não, ele é resumido. Então, o ensinamento está numa cápsula. E aí, o professor tem que tirar de dentro dessa cápsula e explicar para a gente o que está querendo dizer. Porque se a gente lê o Yoga Sutra, a gente não vai entender, a gente perde muito, né, desse ensinamento. Então, só para a gente entender a estrutura dessa obra, são 4 capítulos com 196 sutras, então essas frases de ensinamento. E no primeiro capítulo a gente vai ter já informações muito importantes, porque no Sutra 2 a gente tem a definição de yoga, uma das definições de yoga, que é Yogasthita Vritti Nirodha, onde Patanjali vai falar que yoga é um gerenciamento, né, ou um controle, que a gente vai entender o que é esse controle, dos movimentos da nossa mente, que são os Chitta Vrittis. E aí, para a gente entender isso, a gente precisa de uma aula, né? Mas é uma explicação do que é o yoga, né? Então, só para vocês terem assim um gostinho do que vai ter nesse primeiro capítulo. Aí ele ensina também o objetivo de se ter uma mente capacitada. Então, no Sutta 3, ele vai falar Tada Drashtuhu Swarupeya Vastanam. Ele fala o objetivo. Ele diz que quando a gente tem, então, essa capacitação da mente, a gente vai conseguir se estabelecer na nossa real natureza, que é livre de limitação, que não é esse corpo que a gente está acostumado a pensar que a gente é, né? Que é mutável, que está em transformação o tempo todo, que é perecível. Não, a gente não é esse corpo, né? E nem essa mente que fica mudando, oscilando. Uma hora tá bem, uma hora não tá. Uma hora tem uma emoção boa, outra hora não tem. Então, isso tudo é só parte desse nosso personagem, né? Desse papel que a gente está desempenhando aqui. Mas a gente é a essência, o que está, né, sustentando a existência disso. Então, a gente tem esses dois pontos que são muito importantes já no primeiro capítulo, definição e objetivo. E aí ele vai passar uma fórmula para a gente, né, de como que a gente pode alcançar isso. Então ele vai falar de Abhyasa, Vairagya, Ishvara Pranidhana, que são 3 pontos fundamentais para a gente poder se desenvolver, né, a nível da nossa mente, capacitar a nossa mente para a gente poder alcançar o objetivo do yoga, que é esse reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Depois, no capítulo 2, tem um ponto que é fundamental, que todo praticante de yoga quer entender, que é chamado de Ashtanga Yoga de Patanjali. Ashtanga significa 8, Ashta, Anga, partes, em sânscrito. Então, são 8 partes, é um caminho de 8 partes que Patanjali ensina
para nós, né? Deixa como um presente aqui para nós yogis, yoginis, e que vai mostrar pra gente um passo a passo até a gente poder chegar nesse que é o reconhecimento da nossa natureza. Então, a gente vai ter no início yamas e niyamas, que são a base de uma vida de yoga, que são os princípios. Então, nesses princípios, que assim, além de ser muito importante a gente estudar, é um estudo muito gostoso, porque a gente começa a colocar o estudo na nossa vida. Isso que é o mais importante, né? A gente conseguir colocar na nossa vida, saber utilizar esse ensinamento no dia a dia, porque senão ele não faz sentido, ele fica só teórico, né? Então, ele vai ensinar pra gente os yamas, que são 5, e aí dentre eles a gente vai ter a Ahimsa, que é a não violência, Satya, que é a verdade, e outros princípios que fazem parte desses 5 yamas, né? Esses 5 princípios iniciais. Depois ele ensina os niyamas. Niyamas a gente vai ter 5 também, daí totalizam 10 princípios. Esses 5 eles iniciam com Shaucha, que significa limpeza. Então a gente vai aprender o poder da organização, da limpeza externa e interna, porque quando a gente está com a nossa mente limpa, a gente também tem os pensamentos se organizam de uma forma melhor, a gente ganha foco. E isso vai se refletir na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Então, a gente vai aprender esses niyamas, né? Aí tem Shaucha, tem Santosha, que é o contentamento, e, enfim, são 5 princípios que eu não vou entrar neles agora, mas no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Aí a gente vai ter também, na continuação, né, desse Ashtanga Yoga, a Asana, então as posturas de yoga, Pranayama, os exercícios respiratórios, a importância, e a gente vai aprender que através da respiração a gente entra num estado de Pratyahara, que é um estado de recolhimento dos sentidos. A gente consegue não ficar solto, com os sentidos soltos, procurando, né, olhando para todo lado e procurando sons, e enfim, a gente se volta para dentro. Isso é muito importante para a gente ir para o próximo passo que ele ensina, que é Dharana, a concentração. E em seguida, através dessa concentração, a gente conseguir entrar no estado meditativo, Dhyana. E por fim, alcançar o Samadhi, que é você estar, né, ter uma experiência inicial ali desse que você já é, né, desse eu, base, que você vai refletir através desse Samadhi. E aí, a gente tendo uma continuidade, uma vida de yoga, meditação e outras práticas, a gente vai se estabelecer. Então, né, através do estudo também do eu, a gente se estabelece nessa visão daquilo que nós somos. Então, isso está tudo no 2º capítulo. E aí ele vem com ensinamentos muito importantes também no 3º e no 4º capítulo, que depois a gente pode falar no próximo vídeo. Mas só quis mostrar para vocês que o Yoga Sutra é muito rico. Ele tem muito ensinamento dentro dele. E se você ficou interessado em entender um pouquinho mais sobre Yoga Sutra, acompanhe aqui os nossos vídeos, curte esse vídeo e segue o canal, que eu vou trazer mais conteúdo sobre Yoga Sutras. E se você quer se aprofundar mais ainda, a gente tem a formação em Yoga. Então aqui na descrição do vídeo você vai ver o link para a formação em Yoga, para você poder estudar esse e outros textos e se tornar também professor de Yoga, professora se você quiser. E a gente tem também o curso de Yoga Sutra, né, específico de Yoga Sutra, para que você possa estudar esses 196 sutras comigo de uma forma detalhada. Mas acompanhe aqui os vídeos que eu vou trazer mais conteúdos para vocês irem entendendo um pouco mais sobre essa obra que é tão especial e que é parte das obras clássicas do yoga. Namastê!